Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Ernesto Responde. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o Anderson e esse programa trata sobre diversos assuntos. Para você que está chegando aqui pela primeira vez e não conhece o programa ainda, os assuntos tratados são política, economia, tecnologia, qualidade de vida, educação, entre outros assuntos, todos eles permeados por gestão empresarial e a vasta experiência do Ernesto de mais de 60 anos de carreira. Esse programa também é transmitido no formato podcast. Digita lá Ernesto Abercor, o seu agregador de podcast preferido, que você vai encontrar facilmente. Está no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, enfim. Não deixe de acompanhar as redes sociais. #Ernesto Abercor, para você também acompanhar o programa através de outras formas, com pequenos insights para você tocar o seu dia a dia e a gestão empresarial dos seus negócios. No programa de hoje, uma entrevista sobre ESG e economia circular. A entrevistada é a Natália Feltrin. Olha só, ela é engenheira ambiental e urbanista. Atualmente é mestranda do programa de pós-graduação em engenharia de produção pela EESC, pela USP, na linha de pesquisa, inovação e economia circular. No descritivo aqui do nosso vídeo você encontra mais informações da Natália e o LinkedIn para você poder acompanhar melhor o trabalho dela. Você que tem interesse em ESG, em economia circular, aproveite para pegar um caderno, uma caneta e tomar nota. Todas as informações que são tratadas na entrevista estão também aqui no descritivo. Acompanhe agora a entrevista. Hoje nós estamos aqui com Natália Feltrin. Natália é filha do Paulo Feltrin, que foi uma das primeiras pessoas que começou com a gente na SIGA ainda, que depois virou mentor SIGA, hoje é a TOTUS. E ele cuidou sempre dessa parte de gestão, de organização, do meio ambiente, a parte de relações humanas. E parece que a Natália seguiu os passos dele e está amarrando essa sigla ESG. Natália, se apresenta. Bom, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Como já dito, né, eu me enveredei por este meio de meio ambiente primeiro, sou engenheira ambiental e urbanista. Enfim, pratiquei isso na indústria junto com a segurança do trabalho, que me trouxe muito esse viés das pessoas, como as pessoas fazem as coisas e não simplesmente seguem regras porque existem, né? Mas uma questão de valor, uma questão de princípios, de alinhamento, de estratégia, de modelo de negócio, enfim. As coisas foram se tornando cada vez mais claras com o passar do tempo para mim. E no final de 2020, da pandemia, né, primeiro ano aí que a gente estava dentro de casa, eu me interessei por fazer um mestrado, né, parar a parte trabalho apenas na indústria, né, e ampliar meus horizontes para aprender sobre economia circular. Então, é isso que me move, é isso que me move estar aqui. E aí, essa abrangência da gente falar na língua de todos os públicos possíveis e falar para o máximo de pessoas possível, o que é isso? O que é essa tal sustentabilidade? O que é esse tal meio ambiente que as pessoas sempre falam? Por que isso está em voga? Por que não está? Por que é importante? Enfim, o meu nicho ficou economia circular, né? Mas está dentro da pauta de sustentabilidade e do ponto de vista de mercado ESG. Ok, vamos falar nesse tema, porque eu venho de uma época mais antiga, né? E a gente sempre defendeu, evidentemente, esses princípios. Eu acho que isso começou, na verdade, quando surgiram os programas de qualidade. Quando começou, na década de 80, 90, a se falar muito em qualidade, a coisa foi evoluindo para um nível mais alto, né?
Então, para deixar bem claro para os nossos ouvintes, ESG, o E é de environment. Environment significa o ambiente, né? O ambiente onde nós vivemos, o ambiente que devemos cuidar muito bem dele. O S é o social, são as pessoas, né? Principalmente dos vários níveis de uma empresa, que devem ser tratados de forma igual, de forma respeitada, independente do cargo, independente da função. E o G é o government. E quando se fala em governança, é evidente que uma das coisas que vem na mente é a parte de impostos, né? Quer dizer, a ligação da empresa com o governo, onde a empresa tem a responsabilidade de pagar os impostos e o governo bem aplicar esse recurso que veio das empresas junto à sociedade, junto exatamente ao S do social. Então, é todo um conjunto, né, de normas visando o progresso, visando a riqueza, visando o bem-estar, visando as pessoas. Enfim, fazer com que a luta, a concorrência que há nas empresas não degrade a sociedade ou o meio ambiente. É diferente, Natália, ou é isso mesmo? É muito isso. O que eu posso complementar e chamar a atenção para alguns pontos, principalmente a parte de meio ambiente. Eu sou engenheira ambiental, sempre gostei dessa parte. E a gente brinca muito, engenheiro ambiental gosta de abraçar árvore. E aí a piadinha é, gostamos, sim. Mas também fazemos a coisa acontecer. A gente sabe o que tem no entorno. E é importante a gente não dissociar o ambiente construído, o ambiente em que a gente vive mais, né? Nós vivemos enclausurados muito tempo, do ambiente natural. Porque nós somos parte do todo. Não somos a parte, somos parte. Então, quando a gente fala do E, o E vem primeiro, a parte de meio ambiente, ela está fazendo todas as considerações entre o meio, a empresa, as pessoas e suas relações. Então, não existe gente sem o meio em que vive. Então, é importante dizer, nós estamos dentro do meio ambiente. E o S vem daí de dentro, que é a parte social, que perfeitamente cobre todas as esferas, aí, todos os estratos sociais, e inclusive as comunidades de entorno, enfim, todas as partes interessadas, que é uma coisa que vem lá da gestão da qualidade, né, os stakeholders, e a governança, que é também um pouquinho da empresa olhando para si mesma, né, as práticas de liderança, a avaliação de gestão, a estrutura do conselho de administração, remuneração de todos os trabalhadores, inclusive dos executivos, os direitos dos acionistas, enfim, né? E além da parte de ética e legal, como você comentou. Agora, uma empresa grande, é evidente que isso é tranquilo, faz parte, é um papel que ela deve realmente se responsabilizar e tem recursos, né, para investir nisso. Agora, as empresas pequenas, a gente pode dizer que, em época de crise, já é uma luta para sobrevivência. Já na época melhor, talvez aí ela possa respeitar um pouco mais. Mas, analisando os 3 pontos, né? No caso do environment, uma empresa pequena não tem muita condição de cuidar do ambiente, porque normalmente também ela está num local pequeno. No social, ainda às vezes a gente tem aí um outro colaborador PF, né? E no government, realmente aí é pagar os impostos e ter uma governança bem respeitada. Mas como é que você vê essa questão entre a empresa grande, que tem realmente grande responsabilidade, que ela tem recurso, e ela é responsável, na verdade, pelos maiores danos que são causados, e a posição da empresa pequena, que tenta fazer o possível, no mínimo, pelo menos.
A gente sempre parte o mínimo é a lei, né? O mínimo temos que cumprir. Então, motivados ou não motivados por isso, entendendo ou não entendendo os motivos, e é sempre bom procurar entender, nós cumprimos a lei, né? Então, as empresas todas têm um mínimo a cumprir. Obviamente que, quando a gente fala de ESG, a gente está falando de sustentabilidade empresarial. Não está falando de um meio, de um exemplo, não. ESG igual a sustentabilidade empresarial. Isso é uma das coisas assim que eu vejo que são mais importantes do conceito de sustentabilidade empresarial, né? E, consequentemente, ESG. Não são coisas dissociadas. Então, quando a gente fala em ESG, a gente está falando em minimizar risco. A gente está falando em gerenciamento, obviamente, de risco, mas buscando o quê? Minimizar os riscos e maximizar o valor gerado, capturado, regenerado pelas empresas. E as empresas não existem como um ente por si só. Não é né, algo que se autossustenta. As empresas são formadas por pessoas, obviamente, e tem cadeias de valor em torno de si. Então, tem os fornecedores e seus fornecedores internos e externos e clientes internos e internos. Então, quando a gente fala de ESG, quando a gente fala de sustentabilidade da prática em si, que é pegar a teoria e colocar em prática, é muito importante a gente falar. Todo mundo, independente do estrato social, independente do tamanho da empresa, precisa, e também independentemente do motivo, do que lhe leva a fazer isso, entrar nessa corrente e proporcionar para todos, né, que a gente vai falar para a sociedade, para as demais empresas e para si mesma, uma forma de redução ao máximo de impacto, ou seja, uma eficiência máxima, e mais do que isso, prover impactos positivos, causar impactos positivos. Então, o negócio em si é muito importante, o propósito do negócio, como fazemos negócio, o modelo do negócio. Repensar tudo isso é um esforço bastante grande para muitos, mas é muito valoroso. Então, todas as empresas, independente do seu tamanho, independente da sua capacidade de investimento, ela é, sim, extremamente importante e responsável pelo todo. Obviamente, as maiores podem fazer mais e trazerem as pequenas para compor esse ecossistema. E, de fato, fazer uma que a gente chama de cadeia de valor, ou, enfim, compor um ecossistema favorável. Então, vamos imaginar que você chega na empresa, vamos supor, na minha empresa, ou até poderia falar na empresa do meu pai, que era uma empresa menor ainda. A gente, como dono da empresa, como empresário, uma empresa pequena, a gente só pensa em duas coisas: em aumentar a receita e reduzir a despesa, sobreviver praticamente. Então, a gente realmente faz de tudo, né, para não quebrar, para não fechar e sobreviver. Então, a gente, evidentemente, sempre comete aí alguns pecados. E eu acredito que você já deve ter agora uma certa experiência com esse tipo de pequeno empresário. Sem querer denigrir, mas o feirante, por exemplo. O feirante é um pequeno empresário. Tem que ir lá arrumar as coisas, armar a barraca, desarmar a barraca, faturar, pagar. Mas vamos falar, se você encontra um empresário de pequeno porte, que conselhos assim mais importantes você dá a ele? Quer dizer, o que ele realmente não pode pisar na bola? Acho que a primeira coisa a se pensar ou repensar é o negócio em si. O que eu ou nós, né, pensando nesse grupo de pessoas ou uma pessoa, está fazendo? Qual é o propósito da minha empresa? É quase uma sessão de terapia empresarial, assim, né? A gente muda da pessoa para a empresa, a gente muda do CPF para o CNPJ. Qual é o propósito? Qual é a função do que eu faço, do que eu vendo, do que eu produzo para os outros e para mim? É essa virada de chave, essa virada de pensamento, o pessoal chama de mindset, essa grande virada. Então, faz sentido o que eu faço?
faz sentido o que eu ofereço? Como oferecer melhor? Como fazer melhor? E se, obviamente, precisar de ajuda, compor uma rede. Então, no caso das pessoas que vendem frutas, hortaliças, legumes e tudo mais, eles estão carregando grande parte da alimentação do nosso país. Então, é muito importante, né? É um serviço extremamente importante. Agora, será que a qualidade do que eu vendo é bom? Quão bom? O preço é justo? Aí entra questões de ética e justiça, né? A ideia é não cobrar tanto que as pessoas fiquem impossibilitadas de comprar e nem tão pouco que o negócio não rode. Então, é tentar buscar esse equilíbrio em termos éticos e de justiça. E, principalmente, quanto menor, mais ajuda precisa. Então, do ponto de vista, por exemplo, de prefeituras, né, o Estado, ele precisa dar meios para que aquilo não só caminhe, mas evolua. Então, se a gente tiver melhores práticas do descarte, por exemplo, do que sobra da feira, tem coisa que é muito boa e que é descartada, que vai para o chão. E aí isso vira o quê? Lixo, vira resto, né? O que a gente faz com isso? Será que não dá para separar o que tá bom e o que não tá? E aí eles precisam, obviamente, de uma estrutura para isso. E aí, nesse caso, é o Estado que tem que prover. Ou mesmo então ele uma vai tentar outra vender. organização. Ele vai Tentar tentar vender mais vender. barato. Mais barato. A tecnologia ajuda bastante nisso. Existem pessoas, né, indivíduos mesmo, que têm iniciativas do tipo da Xepa, né, que compra essas coisas assim que a gente chama de Xepa e revendem ali num preço bem módico, mas que existe um lucro, que existe um ganho que justifica esse trabalho, porque é comestível, só às vezes não tá tão bonito, porque a gente quer a cenoura mais laranjinha e bonita. E essa ela tem dois finzinhos assim, você fala, nossa, não gostei, mas a cenoura é igual. Então a gente passa por N questões, inclusive uma questão de não só de conscientização, mas de conhecimento, né? Por que eu quero só aquele tipo de tomate daquele jeitinho? Será que o outro não tem os mesmos nutrientes? Claro, a gente não está falando nada de estragado, nada disso. Então, então vamos doar esse excedente para alguma coisa, vamos melhorar o transporte para que as frutas não cheguem, ou a gente não tenha determinado tipo de perda, que se fala em 1/3 de perda de alimento no Brasil, para que todos os elos dessa cadeia tenham a sua função muito bem executada, né, muito bem pensada e executada, para que tudo seja melhor. Então, numa cadeia de distribuição de alimentos que chega para nós através da feira, se o transporte for o melhor possível, a gente vai ter menos perda. Menos perda, mais ganho. Aí a gente está falando de eficiência, a gente está falando de negócios. Agora, eu tenho 60 anos de prática, né, administrativa. Comecei com 20, estou com 80, e eu praticamente a vida toda trabalhei em empresa pequena, trabalhei em algumas multinacionais também, mas eu vou te falar aqui algumas coisas que o empresário pequeno faz, defende, não se envergonha, porque ele tem um argumento. Mas eu vou até imitar meu pai aqui. Se não fizer assim, não, a gente fecha. Então, quais são essas práticas? Eu queria que você comentasse cada uma delas. Uma é vender sem nota. Vender sem nota é um negócio que, realmente, diante dos impostos que a gente tem aí, sempre, principalmente às vezes a pessoa não precisa da nota, porque ela é uma pessoa física, então vamos economizar um pouco de imposto. A outra coisa é pagar um pouco por fora, no que diz respeito ao salário. Também os tributos em cima do salário são altíssimos, então, às vezes, uma hora extra ou algum prêmio que a gente quer dar, vai por fora.
Uma outra prática é, às vezes, falsear um pouco no que diz respeito à qualidade do produto. Se lá no texto está escrito que o produto tem uma qualidade XYZ, que ele realmente seja um alimento que é super bem tratado, seja um produto que é fabricado, tal, sempre o empresário vai procurar economizar um pouco na sua fabricação e, evidentemente, prejudicando a qualidade do produto. Uma outra coisa também que eu acho que eu me coloco no meio aí, não vai me denunciar, né? Mas é com relação, por exemplo, à concorrência, né? Eu tenho uma frase que eu digo que a droga do capitalismo é a concorrência, porque você tem que brigar com outro cara, um concorrente, e em condições às vezes semelhantes. Então, se você for super ESG, vamos dizer assim, quer dizer, fizer todas as normas 100%, você não consegue sobreviver. Então, eu queria saber de você assim, quais são os argumentos que você dá quando você vai fazer uma consultoria, vai fazer um trabalho numa empresa e se depara com todos esses passos que eu mencionei e talvez outros que você possa mencionar também. E o argumento é sempre aquele, é a sobrevivência. Sem isso, eu não sobrevivo. Hoje mesmo eu estava dando uma olhada num texto que eu me deparei há uns anos atrás e que saiu numa publicação da FGV, que é de um professor, que é o Belink. Ele fala sobre limites planetários. Então, existe um autor mais antigo que ele falava de empresa cowboy e empresa astronauta. Então, é uma analogia, né? Então, ele fala o seguinte: lá nos primórdios, não tão primórdios assim, mas quando as empresas estavam conquistando tudo, que ele tinha espaço para todo mundo, por assim dizer, né? Existia um conceito de predador, de dominador. Então tem espaço para todo mundo, é um grande sertão, né? Que são os cowboys. Então vamos explorar, tem espaço para todo mundo, vai dar certo, a gente pode, entre aspas, fazer o que quiser. E existe um meio do caminho entre aí o começo de 1900 até a década de 60, que a gente tem gerações e transições que não são feitas necessariamente por valores que as pessoas tinham em si, que isso é um grande motivador, né? Eu faço isso por quê? Porque é certo. Ponto. Tirando essas pessoas do faço porque sim, né? Nós temos algumas percepções que são ao longo das últimas gerações, né? E a gente vai se deparar com o que aconteceu aí na década de 60, 70, que a gente tem o conceito de desenvolvimento sustentável sendo apresentado, depois a gente tem a Rio 92, a gente tem depois de 2012 que a gente teve aqui novamente no Rio. Então, nós temos esses marcos que, para um pequeno empresário, fala, nossa, mas é a ONU, está tão distante de mim. O que está acontecendo? Por que a ONU, vamos dizer assim, por que esses grandes começam a falar disso? Porque se percebe que existe um limite, que o crescimento não é eterno e não é a qualquer custo, ou ao menos do jeito que a gente sempre fez. As coisas mudam. A tecnologia evoluiu, o jeito de pensar também evoluiu. Então, quando a gente fala de ética, de compliance, de governança, enfim, nós estamos falando de jeitos de pensar e internalizar esse valor. E fazer porque é certo, ou porque é lei, ou porque é norma, e principalmente porque quem compra de mim está exigindo. Para quem eu vou fornecer é importante. E se eu não fizer determinada prática, pode ser que eu coloque minha imagem em risco. E aí a gente tem questões intangíveis. Quanto vale a marca? Quanto vale eu entregar um produto não tão de qualidade assim, ao invés de uma qualidade ali que tem uma norma, que tem um esperado? E se eu diminuir muito a qualidade, será que eu vou vender?
E se começar a quebrar um determinado equipamento quando chega na mão do meu consumidor? Será que ele vai querer comprar de mim de novo? Será que ele vai confiar novamente? Como que a gente gerencia esses riscos? Como a gente gerencia o risco de amanhã pode não ter mais água para produzir? Ah, mas eu sou de tecnologia, eu não preciso de água, por exemplo. Ah, mas seus colaboradores precisam. Para gerar energia que é tão importante para a gente rodar todas as tecnologias, no Brasil a gente precisa bastante de água e com qualidade, senão as turbinas não giram. Então, são coisas que quando a gente começa a expandir um pouco o olhar e conectar realmente, de um primeiro momento pode ser um pouco assustador, né? Que aí a gente tem que cuidar tudo de todo mundo. Mas a gente se entende como parte do todo e não mais como um dominador, um predador, um explorador. Então a gente passa a entender que quais as consequências de se operar em um sistema aberto e em expansão, economia, dentro de um sistema fechado e limitado que é o planeta Terra. Como que a gente faz isso acontecer? Se estão desassociados, uma hora acaba, uma hora dá problema. Então, esse professor, esse autor, ele fala que a gente vai ter que fazer, temos, na verdade, é bem no presente, é quase um pouquinho no passado, né? E não se trata de uma data de quando a gente precisar se perguntar. Não, a evolução das evidências, a gente não está falando nada, né, de que alguém imaginou mesmo, a gente está falando de fatos. Existem evoluções de evidências científicas das pressões sociais mesmo, que deixam claro que ele fala que by design ou by disaster as coisas vão mudar. Ou seja, por design, por ideia, porque mudamos, vamos mudar. Ou por desastre. Entreguei um produto muito ruim, não estão comprando de mim. E aí isso pode ser uma cadeia interna, pode ser externa, a gente pode quebrar de outras formas. Um pequeno empresário, pode ser dono de uma cafeteria. Tá, e se a água ficar muito cara? E se o pó de café ficar muito caro? O grão, a saca que ele trabalha? E se o que ele sempre compra, que é de altíssima qualidade, por algum problema na empresa, a empresa reduzir essa qualidade? O que acontece com o cliente do cliente? O cliente de que, né? O que acontece com a cafeteria? Ele vai servir aquele café e vai estar horrível, ele vai perder cliente. A cadeia inteira se prejudica. Então é importante a gente começar a olhar o todo, que é a tal da visão sistêmica, que os novos paradigmas aí, quando a gente fala em sustentabilidade, economia circular, enfim, é o que a gente está pretendendo. Então, mas aí quando você fala no todo, eu vou te colocar agora o desafio. A ESG exatamente visa isso, que todo o ambiente de trabalho se comporte de maneira digna, honesta, correta. Só que nós temos dois jogadores, né? Dois elementos em todo esse movimento econômico. Né? Nós temos nós, empresários, que suamos a camisa na nossa empresa, tocamos a coisa, procuramos cada vez mais seguirmos as normas corretamente, pagar os impostos, pagar tudo certinho, fazer tudo corretamente, um produto de qualidade. Mas temos, do outro lado, o governo. Como é que a ESG está tentando também arrumar, vamos dizer assim, essa parte? Quer dizer, a gente tem aí sinais de corrupção, sinais de fiscais que pedem bola, gestores, né, do governo que também aplicam mal o nosso recurso, que é pago muito sacrifício através dos impostos. A ESG também está enxergando essa parte. Quer dizer, tudo bem, o empresário tem que agir corretamente, mas e o governo? Quando a gente fala de ESG, a gente está falando de sustentabilidade empresarial, certo? Mas as empresas não existem sem as pessoas e nem sem o Estado. Então, ainda naquela ideia que a gente está falando de interconexão, é muito importante. Então, as pressões externas podem vir por parte da sociedade, que compõe os consumidores, todas as partes interessadas, e uma delas são as instituições, né,
do governo, enfim. Então, é importante que, quando a gente fala aí de grandes empresas, principalmente, que detêm poder, não só econômico, mas detêm poder de influenciar decisões, de mover o mercado para lá ou para cá, mesmo que ela também esteja sofrendo pressões, né? Então, estou sofrendo pressões, vejo uma direção aqui a seguir, se essa é a melhor, componho com outras empresas, então existem, né, acordos setoriais, existem questões aí de cooperação, não só de competição. Então, para pressionar e para criar meios para isso. Então, para que se tornem normas, para que se tornem boas práticas e até chegarem nas leis, que é onde a gente tem as grandes reformas que a gente precisa aqui no Brasil, né? Estamos precisando já há um tempo, estamos esperando que ocorram, mas nós não podemos esperar sentar e cruzar os braços, até porque quem que vai fazer tudo rodar, né? Quem que vai nos ouvir? Nós precisamos nos fazer ouvir. Então, é muito importante que, principalmente as grandes empresas, se mobilizem, e estão se mobilizando nessa agenda, e façam com que questões de meio ambiente, governança e questões sociais sejam também um mote para a questão pública. Por exemplo, nós temos uma norma ISO do ano passado que fala sobre melhores práticas de ESG. Isso é um movimento Estado-empresa, né? Privado e governamental, porque são as pressões da sociedade e tal que se encaixaram e falam, opa, peraí, existe uma referência aqui de melhores práticas, até porque ESG está muito disperso ainda, né? O que é ESG? Como que eu sou bom em ESG ou é você? Quem é melhor? Como medir? Tem todas essas questões práticas. Então, nós temos, por exemplo, na B3, alguns índices importantes. BlackRock está falando disso, está colocando a maior parte dos fundos, precisa de diretrizes ESG. Se eu quero investimento, opa, eu preciso estar aqui. Talvez não por paixão ao ESG, mas por necessidade. Né? É enxergar a oportunidade. A gente não precisa amar tudo, né? Não precisa ter. A gente brinca com um coração verdinho, mas a gente pode entender as grandes oportunidades que isso gera. Então, além dessas oportunidades ocorrerem para todas as esferas, né? Para todas as camadas aí das empresas que compõem as cadeias de valor, as grandes precisam estar lá na ponta influenciando, sim, né, fazendo acordos setoriais, buscando parcerias para que as coisas sejam refletidas como um todo, porque somos uma sociedade só, né? Não existe a sociedade do Estado, a sociedade das pessoas, a sociedade das empresas, não. Somos todos. E então como é que você muito vê, importante. Dentro desse aspecto, que a ESG, ela vem, vamos dizer assim, colocar uma disciplina em todo esse ambiente econômico de um país, uma questão polêmica, né, que existe até hoje, né? Eu sempre falo brincando que a humanidade tem mais ou menos 2.000 anos de vida econômica, e até hoje tem duas questões que ainda não estão totalmente resolvidas. A prova está que em alguns países é de um jeito e em outros países é de outro jeito. E que eu acredito que a ESG ela tem um papel importante em chegar ao bom senso. E essas duas coisas são, primeiro, até onde o Estado deve, vamos dizer assim, ter negócios em nome dele, né? Por exemplo, energia elétrica, água, enfim, esses grandes negócios devem ficar na mão do Estado ou devem ficar na iniciativa privada? E um outro ponto também é essa questão de até onde que certas atividades, ou que pelo menos a quantidade de trabalhadores deve trabalhar para o governo ou deve se privatizar absolutamente tudo.
quer dizer, países como a Alemanha ou como os Estados Unidos, a privatização é fortíssima. Já nos países mais de esquerda, está tendo uma tendência, quer dizer, é uma tendência de o governo ter nas mãos os maiores meios de produção, tomar conta, e com isso a população trabalha mais para o governo. Será que um dia a gente vai chegar, e talvez aí a ESG vai realmente colaborar muito, num sistema econômico ideal? E, na sua opinião, como seria esse sistema? É importante falar. Então, o que é o ideal? Qual é o sistema equilibrado? Né? Então, essa é a dúvida. Exatamente. Então, acho que o primeiro ponto é: precisamos de regras. Porque se cada um seguir o que acha melhor, não temos, né? A anarquia talvez não seja a melhor forma até então descoberta. Precisamos de regramentos. E quem vai fiscalizar? Quem vai olhar para o todo, ou seja, para a sociedade, falar o que é melhor para a sociedade? Então, a sociedade influencia o que determinadas pessoas eleitas, colocadas, enfim, precisam legislar e olhar para isso. Ou nas empresas públicas, né, que não existem os concursos, enfim, aqui no Brasil. Então, é importante que o que é de valor para a sociedade, o que é de vanguarda, o que é necessário, que não necessariamente todo mundo enxergou, é que os governos, ou seja, Estado, governo é transitório, mas que o Estado olhe e preconize e tenha os meios para fazer isso acontecer e manter a ordem. Então, seguir a melhor lei, a melhor base e continuar avançando para que a sociedade avance como um todo, diminuindo desigualdades, enfim, que também está dentro aí do nosso escopo ESG, né? Então, por um lado, nós temos que ter estados fortes do ponto de vista de arcabouço legal e fiscalização, que é uma das coisas muito complicadas, principalmente num país dessas dimensões, né? A gente sabe bem aí ao longo dos anos. Então, agências reguladoras são de extrema importância, né? Obviamente, bem gerenciadas, como qualquer empresa. Precisa ser, então, com pessoas capacitadas e não necessariamente alguém quis colocar. Então, é muito importante isso. Eu estou na academia nesse momento, né? O quanto a experiência da pessoa, que não necessariamente é uma experiência universitária, enfim, de escola, mas quanto a experiência e o conhecimento, inclusive o formal, são importantes, né? E a gente junta e tem negócios prosperando, estados, países prosperando. Então, temos primeiro esse combo, por assim dizer. A segunda questão é aprender com o que já aconteceu. Se estamos, entre aspas, atrasados em alguma coisa, ou estamos fazendo algo que alguém já fez, vamos olhar para o que aconteceu. Então, quem privatizou, quem repatriou alguma coisa, reestatizou alguma coisa, não, né? Alguma empresa. O que é chave para a soberania de um país? O que é chave para a segurança e bem-estar das pessoas da população daquele país? Recursos, por exemplo, recurso hídrico é de extrema importância. Então, para quem que vai isso? É importante olhar para as experiências. Muitos países nórdicos, europeus, enfim, começaram, e já não é dessa década, já é de década passada, a reestatizar determinadas empresas, porque entenderam que aquilo é um bem público. Aquilo não tem que dar lucro. Aquilo precisa ser bem distribuído. Todos precisam ter acesso, para que todos tenham uma vida digna e assim prosperem. Então, é muito importante. Essas sutilezas o privado com certeza quer lucro. O que é do Estado, o que é do governo, não necessariamente. Então, aí a gente começa a ter alguns embates, né? O que privatiza, o que não privatiza, o que reestatiza, eventualmente.
E é sempre importante olhar para experiências dos outros, né? Aprender com o erro dos outros é sempre mais barato. E Então, eu vou colocar aqui, quer dizer, você levantou realmente esses pontos importantíssimos, né? Que tem muito a ver com esse clima que a gente vive hoje no mundo, né? Capitalismo contra governo, contra países de esquerda versus direita, né? De uma forma geral, que está aí nessa briga, né? Sem se chegar a um consenso, porque a gente discute muito, mas não se chega a uma conclusão. E aí eu acho que existem outros aspectos também que têm que ser considerados e que talvez estejam sendo negligenciados. Então, eu queria saber a sua opinião sobre o seguinte aspecto. A China, ela fez essa questão do casal só poder ter um filho. Isso foi uma medida para exatamente evitar que a família tenha muitos filhos e, com isso, não tenha condições de educá-lo e, com isso, realmente cria uma população com baixo conhecimento. E ela mostrou para o mundo que isso realmente deu resultado. E a China hoje está super desenvolvida e até com outro problema agora, porque eles gostaram tanto dessa solução de ter poucos filhos, que agora a China está com um problema de envelhecimento da população, porque a maior parte dos casais só tem realmente um filho. O Brasil é um país que até agora ainda não chegou nesse ponto. Você vê que nas classes mais pobres, a vasectomia ou qualquer outro método de, principalmente entre a classe miserável, não é utilizado. Então você tem uma quantidade enorme de crianças nascendo sem ter pai, sem ter mãe, abandonados na rua, porque são pessoas pobres que fizeram um ato sexual e tiveram filho. Que medidas que você vê, e eu acho que aí a ESG deveria se intrometer, deveriam ser tomadas para resolver esses problemas da civilização atual? quando a gente fala de ESG, a gente também fala de determinados valores, né? Que pega a parte de governança, então a gente fala de ética e tudo mais, que é de extrema importância. E quando a gente fala da parte de meio ambiente, a gente precisa entender as relações entre a sociedade, meio ambiente e tudo mais. Então, uma das palavrinhas-chave, quando a gente fala de ESG e, consequentemente, de sustentabilidade como um todo, né, expandindo das empresas para o todo, nós estamos falando de equilíbrio, né? De que ninguém tenha tanto, que para isso muitos tenham pouco, né? E que a base aí da pirâmide tenha como não subexistir, não como as empresas falam, não, a gente precisa sobreviver. Não, a gente não quer sobreviver, nós queremos viver. Atualmente, e aí não é atualmente século XXI, mas a gente pode passar para as décadas anteriores e anteriores e anteriores. A gente continua com populações que precisam sobreviver e outras que estão vivendo. E isso, né, vai mudando com o tempo. Como que isso muda? Isso muda quando a sociedade, e é importante que ela não é um ente, ela é um conjunto de pessoas. Eu gosto de voltar, porque às vezes a gente fala, o governo, né? O Estado, parece um ser supremo. Não, somos nós, por favor, somos nós. Quando essa mobilização, né, social, ela pressiona e faz com que as coisas aconteçam. Então, novamente, o Estado, e não somente os governos, então os governos fazem com que isso seja possível, mas o Estado tem um papel muito importante de fazer o que é bom para a maior parte, para o todo, para a sociedade. Então, se em algum momento superpopulação é um problema, e é importante falar que hoje superpopulação é um problema, nós temos menos planeta do que gente.
para ocupar, e a gente está falando em crescer para bilhão, enfim. É bem complicado. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, e não é a Natália que está falando, que fique bem claro, né? Eu estou transmitindo conhecimento de diversos autores, diversas pessoas, inclusive brasileiras, né? Professores, enfim, pesquisadores que trazem isso. Então, voltando para o limite planetário e para as superpopulações, nós temos um conflito. Mas qual é a origem de tudo isso? Qual a origem do problema de não dá para alimentar todo... Vamos supor, dá para alimentar todo mundo ou não dá? Também são questões muito relevantes, muito específicas. Difícil, porque como que o país que mais produz alimento no mundo tem gente passando fome? Então, porque existe algum desequilíbrio aí. O problema talvez não seja a produção de alimento, seja a distribuição. O problema... Ou seja, não é o problema é no que a gente está investindo e como a gente está investindo. É uma visão totalmente de gestão de organizações. Qual é o nosso modelo de negócio? Entre aspas, qual é o nosso modelo também de gerenciamento, de gestão dos países, dos estados, dos governos? Aí a gente vai para as municipalidades. Então, é muito importante dizer que nós temos que olhar para o todo. Ou seja, a sociedade entende que estamos ficando Brasil, nossa pirâmide etária está mudando o formato, estamos ficando mais velhos, menos pessoas tendo filhos. Isso pode ser um problema lá na frente. Mas o que a gente tem que fazer como um todo? A gente não mexe só uma peça para mexer tudo. A gente tem que buscar as raízes dos problemas. E, então, as raízes estão ao meu ver, elas estão em outros pontos. Então, é muito importante que a gente olhe para os limites do planeta e que a gente também olhe para o que a sociedade precisa. Se essas pessoas estão sem alimento, sem casa, sem oportunidades reais de entrar no mercado de trabalho e competir e colaborar melhor ainda, né, para o melhor, então o problema está antes. O problema é que essas pessoas não têm acesso. Então, nós precisamos prover o acesso. E aí é o papel do Estado novamente. E, obviamente, as empresas têm um papel importantíssimo, que é a parte do S. O social eu acho que a ESG ela veio assim como uma solução para dizer mais ou menos o seguinte: pessoal, quem vai determinar como as coisas devem ser na nossa sociedade não é nem o governo, nem as empresas, nem um partido de esquerda, nem um partido de direita. E se criou, em cima de todas essas filosofias, dessas ideias, dessas crenças, uma figura maior. E essa figura é o ESG. O ESG não pertence a ninguém. Ele é da sociedade. Ele é um ser supremo. Então, ele vai ditar as normas de forma mais justa, mais correta, independente de facção e, sem dúvida, melhorar o ambiente de trabalho, de vida particular, independente do país, da vertente que ele segue, vai ser uma solução para o bem da humanidade. As palavras... acho que é esse o ponto. A gente tem que mudar o jeito de pensar. Quais são os meus valores? Como eu estou fazendo isso? Como eu estou colocando isso em prática? Com que eu trabalho vai ao encontro ou de encontro aos meus valores? Então, hoje, a ESG, principalmente para as novas gerações, as gerações que estão entrando no mercado de trabalho, elas podem falar, não quero trabalhar numa empresa que faz tal produto, oferece tal serviço. Eu prefiro a que oferece tal, que tem essa prática. Opa, vai faltar gente, então, para trabalhar em determinados setores? Então, é importante que esses setores repensem. Estou fazendo alguma coisa de útil para a sociedade ou não? Quão útil? Será que posso melhorar? Será que não posso? Porque aí vai ser questão de sobrevivência.
é gerenciamento de... Aí voltamos para o gerenciamento de risco. Então, eu acho que também a gente tem que entender que jamais a humanidade, né, vai ter uma igualdade entre todas as pessoas, mesmo porque nós, seres humanos, não somos iguais. Quer dizer, existem pessoas mais capacitadas, melhores, mais inteligentes do que outras. Para Então, determinados assuntos. Exatamente. Exigir que haja uma igualdade entre tudo, os direitos e bens de cada um, também não é o correto. Cada um que lute para ter o melhor para si. Desde que todos consigamos ter, o mínimo, uma base para que isso possa acontecer. Exatamente. Eu, obviamente, estou aqui por esforço, com certeza, competência, potencialmente, mas porque eu tive acesso a muita coisa, né? Porque eu comecei a andar a partir dos degraus que já tinham andado antes de mim, né? Que não tiveram nem um pouco as condições que eu tive hoje. Então, é bastante importante essa questão dos valores. Eu queria deixar aqui algumas dicas, né? Principalmente dicas de leitura. Sim, tem uns pontos aqui importantes que eu separei. Então, antes das dicas de leitura, questões questões muito importantes do que a gente falou aqui. A gente tratou muito de valores pessoais, que derivam nos valores da empresa e com que eu vou trabalhar, seja eu empregador ou empregado, né? O investidor, qualquer parte interessada. Então, valor a gente tem que pensar muito nos valores. O que atrai, o que não atrai, porque isso é também gerenciamento de risco. O segundo ponto é o quanto aquele negócio, com aquele modelo, pode colaborar para gerar impactos positivos. Geração de impacto positivo. A gente está falando de efetividade, não só mais de eficiência atualmente. Não tem que ser, né, fazer mais com menos. Perfeito. Um passo adiante. Efetividade. A gente precisa começar a gerar impactos positivos. E isso passa por repensar o que nós fazemos, né? O nosso jeito de produzir e de consumir. Explorar e principalmente de descartar, né? Porque não existe fora. Vou jogar fora. Eu não sei onde é esse fora, porque a gente mora tudo no mesmo planeta. Então é muito importante. E isso é uma das formas de gerar valor, de recuperar valor, né? Olhar para essa cadeia que está super em linha, falar, opa, peraí, mas as coisas na Terra não funcionam em fluxos contínuos? Então, se a economia é uma ciência social e a sociedade está dentro do meio ambiente, a gente tem que operar como o todo manda, não como a gente quer, né? Então, uma das frases é economy should work like nature. A economia tinha que funcionar como a natureza. A gente tem que aprender com o que já está aí funcionando há milhares de anos. Vai aí o conselho da minha mãe, que eu menciono no início do livro Dicas de Como Chegar Lá. Quando eu saía de casa com tênis novo, ela gritava: passos largos, meu filho, não gasta a sola do sapato. Exatamente. Mas com planejamento, certo? Um bom planejamento faz muita coisa. E a gente volta até para as normas lá do começo. Dá o passo largo, mas não caia. Se der o passo maior do que aguenta, também não adianta. Então, vamos lá. Para quem quer saber bastante sobre ESG, já está disponível, obviamente. Para alguns teriam que pagar, outros já têm acesso. A norma BNT ISO PR de práticas recomendadas, 2030, 2022 e os anexos dela, tá? Tem orientação por cada eixo, tem mapeamento dos objetivos do desenvolvimento sustentável, fontes para se consultar num ecossistema ESG, metodologia para determinação de materialidade. Então, assim, temos uma fonte boa, muito bem pensada para o mundo ESG, porque, infelizmente, ainda não temos uma métrica única para comparar todo mundo, né? Então, esse vai de ESG. Um outro muito importante de como aplicar a questão do ESG, existe o site do Pacto Global, o Pacto Global da ONU no Brasil. Então, existe chama Guia SDG Compass. SDG é dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em inglês. Então, é um guia de como aplicar o ESG na empresa. Ele vai passar muito
primeiro sobre conhecimento, o autoconhecimento, né, da empresa e tudo mais, para chegar lá. Quando eu falei do autor do Belink, eu recomendo muito esse artigo da revista da FGV, que chama Da Empresa Cowboy a Astronauta. É algo de 2017, mas é perfeito para a gente entender essa evolução. Fala, não, mas por que eu não posso fazer negócio como eu fazia lá na época do Fordismo? Tem um sentido. Não é só a evolução das tecnologias, né? Então, entender os cenários pode ser a diferença entre prosperar e sobreviver, ou nem sobreviver, que é uma dos insights que ele traz nesse texto. Nós temos normas em discussão hoje, nós temos um comitê da UISO, uma comissão de estudo especial em economia circular da BNT, que é o CEE 323, que está olhando para a performance com relação à economia circular, revisão de modelos de negócio. Ou seja, mas como eu chego lá? Eu entendi que eu tenho que ter ferramentas para isso, tem um caminho a trilhar. Como que eu posso aplicar? Como eu posso olhar melhor para o negócio, independente do tamanho? Isso é muito importante. E do setor, economia circular tá assim, é a ponta de tudo que a gente está estudando hoje. Para mais conhecimento, um pouquinho de economia circular, que já tem publicação da CNI, é uma publicação chamada Economia Circular, Oportunidades e Desafios para a Indústria Brasileira, mais focado nas indústrias, é uma publicação da CNI, da qual meu grupo de pesquisa fez parte, por isso que sei da existência. A CNI hoje tem uma ferramenta, né, para medir o grau de maturidade em economia circular das empresas, que foi esse grupo também que desenvolveu junto a diversas indústrias. Então, são formas de aplicar, né? Que a gente não quer, aquela brincadeira. A gente não quer abraçar só a árvore, a gente quer abraçar a árvore, mas, né? E aí, como que dá para manter a árvore ali para a gente abraçar depois? Tem uma ferramenta de fora do país, que é da Dinamarca, mas que tem tradução para o português, que chama Ready to Loop. É readytoloop.org, o site, fenomenal. Temos pessoas conhecidas que trabalham nisso, que estão expandindo essa ferramenta. Ela é fantástica para ver onde que a empresa está e quão pronta ela está para a economia circular, e isso casa perfeitamente com a SG. E por último, e não menos importante, o site da Ellen MacArthur Foundation, ou da Fundação Ellen MacArthur, que tem muita coisa. Então, se a gente quer buscar conhecimento para começar a virada, é isso que eu posso oferecer hoje para vocês. E se quiserem, obviamente, entrar em contato, sempre tem novas fontes aí. Literatura não falta. Natália, muito obrigado. E realmente você mostra bem que é filha do Paulo do Peltrin. Porque o Peltrin era uma pessoa também que segue as coisas da forma mais correta possível, trabalhou sempre com qualidade e foi sempre muito rigoroso no comportamento, nas atitudes que ele toma, enfim, nos conselhos que ele dá. Então, a gente vê que, realmente, na vida, quem trabalha corretamente, segue as normas, se dá bem. Muito obrigado. Muito obrigada, é um prazer. Até. Alô. É isso. Espero que você tenha gostado da entrevista. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.